peço, Pai, em nome de Jesus, o Senhor venha usar o teu céu, Senhor, conforme a tua vontade e conforme o desejo do teu coração. Senhor, que ele não venha falar nada dele mesmo, mas venha falar aquilo que o Senhor ministrou no coração dele. Senhor, que a tua palavra, Senhor, ela venha entrar em nossos corações de maneira sem igual nesta noite. Que teu nome possa ser exaltado, que o teu nome possa ser glorificado neste lugar. É o que nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos, amém? Amém. O mês de maio, o mês que se inicia hoje, é o mês da família, é o mês em que a Igreja Metodista ela vai se projetar a trabalhar em prol da minha e da sua família. O mês de maio é o mês em que a sua família vai ver o mensageiro de Deus. O mês de maio é o mês em que a Igreja Metodista se levanta para clamar pelas famílias, para clamar pelas casas, mas as famílias elas representam as igrejas. As igrejas elas são formadas de famílias. Por isso, para que a gente tenha uma igreja forte, é necessário que haja em nossas vidas, haja em nossa casa uma família também forte, uma família diante da presença de Deus, uma família inspirada no Espírito Santo. E esse mês é um mês em que todas as terças, todas as quintas, isso lá em Praia Campista, aqui desde quarta, desde sexta, você vai receber uma palavra direcionada para a família, pois o Senhor ele sonha com a sua família, o Senhor ele sonha com toda a sua linhagem sentada aqui, ouvindo a palavra de Deus, servindo a Deus, através de louvores, através da palavra. Então o mês de maio é um mês em que nós vamos, em nome de Jesus, arrebatar as nossas casas para dentro da igreja. Você que ainda tem alguém da sua família que não aceitou Jesus, ou que ainda não segue a Deus, ou alguém que está afastado, eu quero dizer que neste mês de maio não passa. Este mês de maio é o mês da derrota de Satanás sobre a vida da minha e da sua casa. O mês de maio é o mês em que o Senhor vai se levantar diante da sua casa e vai operar maravilhas em todas as áreas. Você que está entendendo, diga glória a Deus. Então esse mês de maio é o mês em que vai acontecer atos proféticos sobre a sua vida e sobre a vida da sua casa. Esse ato profético começa hoje. O pastor Luiz, inspirado pelo Espírito de Deus, ele foi levado a comprar algumas alianças. E essas alianças irão representar uma aliança entre você e Deus, entre a sua casa e Deus. É bem verdade que o poder não está sobre a aliança. O poder está sobre aquele a qual as alianças foram consagradas. Então o ato profético começa hoje. No final do culto, eu, o irmão Santo, ministério de oração, nós vamos chamar a sua vida aqui na frente. Você que estiver com sua família, vem aqui na frente. Você que não está bem sozinho, você vai representar a sua casa. Nós vamos colocar essas alianças no seu dedo. Essas alianças foram oradas, ungidas. E quando essas alianças entrarem no seu dedo, eu quero apenas que você entenda que a partir de hoje há uma aliança entre você, entre a sua casa e Deus. A partir de hoje a história da sua casa vai mudar. A partir de hoje a história da sua casa não será mais a mesma. Quem crê, diga glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus. É mais uma oportunidade que me é dada para fazer aquilo que ele está fazendo na casa de Deus, que é pregar a palavra do Senhor. Foi para isso que ele me chamou. Eu quero que vocês abram a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Você que está achando, se coloque de pé em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 6. Vamos ouvir uma palavra que vai inspirar a sua família a seguir os caminhos de Deus. Amém? Você que está achando, se coloque de pé, vamos fazer a leitura. 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 1 diz: mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30 mil homens. Levantou a cidade de Balá em Judá para pegarem a arca da aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca num carro de bois novo e atiraram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus do Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Versículo 6 diz: quando chegaram ao campo,
de descascar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá, por sua falta de respeito, e o matou. E Uzá morreu ali, ao lado da arca. Davi ficou furioso, porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: e agora, o que poderia levar comigo? Como poderia levar comigo a arca da aliança? Assim Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e levou para a casa de Obed-Edom, que era da cidade de Gate. A arca da aliança ficou ali 3 meses, diga 3 meses. E o Senhor abençoou Obed e a sua família. O rei Davi soube que por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed e tudo que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-Edom e com uma grande festa a levou para Jerusalém. Amém. Pode se assentar. Meu querido, eu queria que você entendesse algumas coisas nessa noite. Eu queria chamar a atenção de vocês para 2 coisas. Eu queria despertar em vocês a certeza de 2 coisas. Eu quero liberar 2 coisas sobre a sua vida. Você não pode sair em dúvida nessa noite. Você tem que sair com a certeza, você tem que sair com a plena convicção de que é verdade, de que você crê, de que isso é o melhor para a sua vida, de que isso acontece. A primeira verdade que eu queria liberar sobre a sua vida é que quando Deus te chamou, é que quando Deus te escolheu, é que quando Deus lhe tirou do mundo dos mortos e lhe fez viver novamente, como diz o Salmo 30, versículo 3, o Senhor ele não sonhava apenas com você, mas ele sonhava com você e com toda a sua casa. O Senhor, quando lhe tirou do mundo, quando lhe tirou das coisas imundas que eu e você fazíamos, o Senhor não sonhava apenas comigo, não sonhava apenas com você, mas ele sonhava comigo, com você, com a nossa casa e com toda a nossa linhagem. Amém? Foi assim na minha vida, foi assim na vida da minha família. O Senhor, quando Ele olhou para a vida da minha casa, quando Ele olhou para a vida da minha família, Ele decidiu resgatar a nós, quando Ele decidiu nos arrebatar para o Seu reino, nos arrebatar para a Sua presença. A primeira pessoa que Ele chamou foi a minha mãe. Na cidade de Salvador ainda, a minha mãe, ela havia acabado de sofrer um acidente de carro, ela estava dirigindo. Até hoje, ela luta contra as cicatrizes, mas a vitória já é nossa em nome de Jesus. E a minha mãe foi levada pelo Espírito Santo a entrar numa igreja bem conhecida, que tem muitos membros e que abençoa muitas vidas. Ela foi levada a entrar na Assembleia de Deus, na Visuba, em Salvador. E ali, a missionária pregando, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela desceu do púlpito e ela foi caminhando até o final da igreja onde a minha mãe estava. Minha mãe nunca havia entrado numa igreja de crente. A minha mãe nunca havia entrado, muito menos naquela igreja. A minha mãe nunca havia ido a um culto evangélico. E naquele dia, no dia que o Senhor chamou a minha mãe, a missionária ela desce do púlpito, ela interrompe a pregação e ela vai andando sentido a minha mãe. Mas a minha mãe não entendeu, minha mãe achou que não era com ela. A missionária ela foi até a porta da igreja, fica nos fundos, olhou para fora e ela voltou, parou do lado de minha mãe e ela contou toda a história do acidente da minha mãe. Ela contou o que a minha mãe gritou no momento do acidente, pois a minha mãe clamou pela vida da minha irmã Laís. E a partir daquele momento a minha mãe levantou as mãos e aceitou a Jesus. E era a primeira pessoa da minha casa que entrava na presença de Deus. Era a primeira pessoa da minha casa que o Senhor arrebatava para o seu reino, para o seu tempo. E a partir daquele momento que minha mãe aceita Jesus, começa uma nova história na vida da minha casa. Talvez seja assim comigo, talvez seja assim com você. Talvez você tenha vindo à igreja e você momentaneamente está sozinho, mas o Espírito quer te dizer que você é apenas o primeiro e toda a sua casa virá e servirá a Deus neste lugar. A partir daquele momento, a minha mãe começa a pregar para toda a minha casa e pouco a pouco, de glória em glória, de vitória em vitória, como diz a palavra, a minha mãe com toda a peleja, ela vai pregando, prega para mim, prega para minha irmã, prega para minha avó, prega para o meu padrasto, e em nome de Jesus, o sobrenatural de Deus operou sobre a vida da minha casa, e hoje eu posso dizer, para a honra e para a glória de Deus, como Josué disse, no capítulo 24, versículo 15, eu e a minha casa servimos a Deus. Essa foi